Qual é o momento ideal para construir backlinks para o seu blog ou o seu site? Será que você deve esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Qual que é o tempo ideal? Muito prazer, meu nome é Bruno Medeiros, eu falo com vocês diretamente de Bali, da Indonésia. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona todo o processo de indexação no Google, qual é a frequência que você deve receber backlinks. Ao final desse vídeo, você vai ter total clareza do que você precisa para que o seu site ou o seu blog apareça nas primeiras colocações do Google, de forma bem rápida, simples e fácil. Bom, a primeira coisa que você precisa entender para você poder saber exatamente por que você precisa de backlinks é sobre o Google Sandbox. O Google Sandbox foi um recurso que foi criado pelo Google faz cerca de 8 a 10 anos, que a partir desse momento ele simplesmente coloca todos os novos sites em uma espécie de geladeira. Por que isso foi criado? Por que isso foi criado? Porque o Google é ruim? Não, porque simplesmente nessa época muitas pessoas que tinham conhecimento de posicionamento de sites estavam utilizando isso, digamos que para o mal, criando sites fakes, criando e-commerces falsos e sites com informações não verídicas posicionando no Google. E assim, o usuário comum, como eu, você, pessoas comuns, quando acessava o Google, simplesmente caía nesses sites falsos, que estavam bem posicionados na plataforma, comprava os produtos que nunca chegavam, ou simplesmente passava informações que não eram verídicas. E com isso, o Google teve que tomar uma atitude. A atitude foi criar o Google Sandbox. Basicamente, depois do Google Sandbox, todos os sites passaram a ficar em uma espécie de geladeira, em um tempo, um período probatório, para ele entender se realmente você merece estar ali ou não. Esse período, ele pode se estender de 6 meses a 1 ano, dependendo da situação, que é o tempo que você está construindo autoridade e confiança com o Google, para que ele tenha total certeza de que você não é nenhum tipo de scam, nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de estelionatário que está ali só para ludibriar e enganar os usuários que pesquisam coisas dentro do Google. Então, depois desse momento do Google Sandbox, entrou dentro da comunidade do SEO uma grande discussão de qual seria a melhor forma para você poder evitar tudo isso e conseguir posicionar mais rápido. E é claro que a comunidade toda conseguiu, através de muitos estudos, encontrar um modelo ideal para você pular esse período da Sandbox. E para você pular esse período da Sandbox, você precisa, evidentemente, de backlink, que é a maneira mais eficiente para você poder construir confiança e autoridade com o Google. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de um grupo, que é o grupo de avisos aqui do canal, onde eu coloco todas as novidades que aqui são lançadas. E lá dentro tem um PDF que se chama Backlinks Blueprint. Dentro desse Backlinks Blueprint tem uma campanha completa para você conseguir tirar o seu site da Sandbox em 12 semanas. Então, se você não tem esse documento, entra aqui no grupo para você poder pegar. É completamente gratuito, você não paga nada. Então, depois que a comunidade se juntou e descobriu isso, foi criado esse processo de 12 semanas, onde você tem uma progressão de aquisição de backlinks que começa desde o dia 1. Sim, você deve construir backlinks para o seu site desde o dia 1. Isso é uma coisa que é fundamental para você conseguir construir confiança, construir credibilidade e assim você conseguir posicionar no Google. Por quê? O Google ele funciona da seguinte maneira. Primeiramente, você cria um site, ele não sabe quem é você, ele precisa de fazer o processo de crawleamento. O Google tem um robô que se chama Google Robot ou Google Spiderbot, e ele simplesmente vasculha a internet todo o tempo em busca de novos sites. Bilhões de sites são criados todos os meses. Não tem como o Google ter noção de tudo que está sendo criado, não tem como ele entender o que está rolando. Então ele faz essa busca através desse mecanismo que se chama crawler. Ele roda lá o robozinho do Google, ele vai passar em todos os sites e ele vai identificar quais foram os novos sites que foram criados. A partir desse momento, ele vai fazer uma leitura dessa página. Com base nessa leitura dessa página, ele vai categorizar esse conteúdo, ele vai classificar, ele vai determinar se esse conteúdo merece ou não estar indexado. Presta atenção nessa palavra que gera muita confusão. Indexado, isso é o processo do Google. Ele vai indexar. O que é indexar? Ele vai catalogar o seu site dentro do índice do Google. Ele vai catalogar dentro da base de dados do Google para ele estar disponível para as pessoas pesquisarem, para as pessoas poderem encontrar. Então esse é o primeiro processo, o processo de indexação. E você vai conseguir fazer isso atraindo visitas do crawler do Google. E para você atrair visitas do crawler do Google, quando você faz
faz a campanha da Sandbox, você fica mais suscetível a receber essa visita dele, certo? Então esse é o primeiro ponto. Depois dele ter indexado o seu conteúdo, ele vai avaliar a sua página para saber se o seu conteúdo dá match, se o seu conteúdo ele casa com os termos do algoritmo, que são as regras de posicionamento. Ele vai buscar entender se você está atendendo às necessidades do algoritmo. Se você quiser saber mais sobre o que quais são as necessidades do algoritmo, tudo isso é público dentro do próprio site do Google. Basta você digitar no Google Guidelines, são diretrizes do Google, e lá você vai ter acesso diretamente da fonte. Não sou eu que estou falando, nem A nem B, é o próprio Google que determina que é necessário para alimentar o algoritmo de forma eficiente. Sendo assim, você alimentando ele da forma que ele precisa, colocando conteúdo de qualidade, fazendo todas as otimizações, ele vai classificar o seu conteúdo. Então veja bem, primeiro ele indexa, que é encontrar, depois ele classifica caso o seu conteúdo esteja bom. Quando ele classificar, ele vai colocar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, dependendo de o quão bom é o seu conteúdo. Por que os backlinks são importantes? Porque os backlinks eles vão te ajudar em duas etapas. O primeiro eles vão construir autoridade de confiança para que o Google classifique melhor o seu conteúdo e também vão facilitar o processo de indexação, visto que, como é difícil dele encontrar o seu site, como você tem backlinks de outros sites, ele pode crawlear esses outros sites e esses outros sites enviar o Googlebot para dentro do seu, fazendo com que ele consiga fazer o processo de classificação mais fácil. Portanto, é necessário, é fundamental que os backlinks sejam criados dentro do seu projeto desde o dia 1, porque caso contrário, você pode simplesmente ficar preso na Sandbox por meses ou até anos, e não adianta você colocar conteúdo, não adianta você escrever, não adianta você fazer nada, que simplesmente o Google vai te ignorar, porque você não tem confiança, você não tem autoridade, ele simplesmente te ignora porque ele não consegue entender que você pode ser uma pessoa boa, trazendo um conteúdo útil para o usuário que pesquisando e agregar para dentro da plataforma. Então por isso que é necessário criar backlinks desde o dia 1. Se o seu site não está recebendo visitas orgânicas, tudo que você precisa fazer imediatamente é uma boa campanha de aquisição de backlinks. Se você quiser saber mais sobre backlinks, você pode contratar a H-Links. O link também está aqui na descrição. Na H-Links você tem backlinks ilimitados por apenas R$ 97. Isso vai fazer com que o seu site cresça nos mecanismos de buscas, consiga mais visitantes e, evidentemente, aumente o faturamento. Agora deixa aqui nos comentários se você já sabia disso, como é que você faz para conseguir backlinks. Deixa aqui que eu tô curioso para saber. Forte abraço e até a próxima.